Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir um tema que é bastante difícil, né? Um assunto internacional, que acredito que vocês estejam vendo aí na grande mídia, que é a possibilidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, né, alimentado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos está tentando provocar uma guerra ali no leste da Europa. Acredito que vocês estejam vendo aí na grande mídia, né, um discurso dizendo que a Rússia está se preparando para invadir a Ucrânia. A Rússia está colocando soldados ali no entorno, tem até um número, que é um número inventado, né, pelos Estados Unidos. Você pergunta a fonte, inclusive o governo russo já perguntou, né, de onde vem esse número, esses 100 mil? Ninguém diz, né, de que a Rússia teria 100 mil soldados prontos ali para invadir a Ucrânia, como se a Rússia, o Putin, né, o presidente da Rússia, tivesse acordado de mau humor e tivesse resolvido invadir um país. Vou acordar aqui, vou escolher um país aqui para invadir, vou invadir a Ucrânia, que está aqui perto. Tem se apresentado esse discurso, é por isso que eu coloco a possibilidade da guerra, não afirmar que vai ter guerra, até porque ao dizer que vai ter guerra já assumiu uma narrativa. Só que como esse é um assunto complicado, geopolítica é um assunto complicado, né? Geopolítica é política global, para quem não sabe, né, o que é esse termo. Tem que fazer uma contextualização histórica, né? Não tem como falar disso sem compreender o passado. Você tem um conflito ali de Estados Unidos e OTAN contra a Rússia, e a Ucrânia está no meio desse conflito. Agora, o que é a OTAN? Vamos lá. Segunda Guerra Mundial acaba. Os dois principais vencedores da Segunda Guerra são os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando o bloco socialista. A União Soviética ganha o grosso da guerra, 60% do exército alemão é destinado ao fronte leste, ou seja, à União Europeia, à União Soviética. E aí a União Soviética consegue vencer a Segunda Guerra, ela sai como vencedora da guerra, os Estados Unidos ganham o fronte ocidental e a União Soviética ganha o grosso da guerra, que é o fronte oriental. Quando termina então a Segunda Guerra, as duas principais potências do mundo são os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos criam, no contexto de uma Europa totalmente destroçada, para evitar o avanço da União Soviética, afinal de contas foi a União Soviética que empurrou o exército alemão de volta para a Alemanha, para evitar que a expansão da União Soviética pelo mundo, foi criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que é uma organização subordinada aos Estados Unidos. Quando a OTAN é criada, a Europa está destroçada. A Europa não tem a menor condição de se defender. Se tiver uma guerra ou qualquer coisa, quem protegeria a Europa seria os Estados Unidos. Então a OTAN já é criada desde o início como um instrumento dos Estados Unidos para fazer a sua política externa, para dominar o mundo. A União Soviética cria, pelo outro lado, o Pacto de Varsóvia, para poder se defender da OTAN, né? Que é um pacto que diz que, em caso de um país do bloco ser agredido, outros também defenderiam, que é o mesmo que ocorre na OTAN, né? No acordo da OTAN diz que se um dos países for agredido, outros países, essa organização vai defender qualquer um dos países membros. Então a OTAN é criada para isso, para evitar o avanço da União Soviética. Só que a OTAN perde um pouco dessa sua função porque a União Soviética acaba em 91. Há 30 anos que a gente não tem mais União Soviética. E aí que vem a questão também, né? Para que a OTAN? A OTAN foi criada para evitar o avanço da União Soviética. Acabou a União Soviética. Para que a OTAN? O que a OTAN tem feito no mundo? Num contexto em que acabou a União Soviética? Está gerando mais segurança para o mundo? A OTAN entrou na guerra da Iugoslávia, promoveu massacres na Iugoslávia. A OTAN se envolveu na guerra do Iraque, destroçou o Iraque. A OTAN se envolveu na guerra do Afeganistão, destroçou o Afeganistão. A OTAN se envolveu na guerra da Líbia. Na verdade, podem chamar de guerra, né? Aquilo ali foi Estados Unidos e União Europeia que pagou mercenários para destruir a Líbia e conseguiu destruir a Líbia e matar o seu presidente, o Gaddafi. Líbia, que aliás tinha o melhor IDH, a melhor qualidade de vida da Europa. Então a OTAN tem servido como instrumento, um braço a mais dos Estados Unidos para promover a sua política externa. Então, a primeira questão é essa. E aí a União Soviética entra numa crise, quando acaba a União Soviética, né, ali em 91, entra numa crise econômica e política e social de todo tipo profunda. Você tem uma queda do PIB, por exemplo, que chega a 50% em 5 anos. Você tem uma queda abrupta. A pobreza passa de 2% em 91 para meados dos anos 90 chegar a 50% dos russos são pobres. O meado dos anos 90 foi uma desgraça completa para todos os países da ex-União Soviética. Quando eles aderiram ao capitalismo, eles afundaram completamente. Os Estados Unidos, se aproveitando desse enfraquecimento abrupto da União Soviética, que passa agora a ser Rússia e outras, se não me engano, 12 repúblicas, vai expandindo a OTAN para o leste. Vários outros países vão aderindo, né, à OTAN. E aí você tem Polônia, Romênia, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, até Turquia aderem à OTAN.
expandindo a OTAN, portanto, cada vez mais para as fronteiras russas, colocando cada vez mais a Rússia em perigo. E a Rússia vai se sentindo cada vez mais acuada, e fica de fato cada vez mais acuada e mais enfraquecida. Só que o Putin chegou ao poder em 99, e desde então ele consegue dar uma organizada na casa, porque a Rússia estava uma zona. E que fique claro aqui, pessoal, embora eu esteja falando desse ponto, eu não estou defendendo o Putin, não, de forma alguma. Putin é um político de direita, é um conservador, tem uma lógica do mundo que é uma lógica nada democrática. O maior adversário do Putin na Rússia é o Partido Comunista da Rússia, da Federação Russa. Né? Então, eu na Rússia eu defendo a oposição ao Putin, não estou de forma alguma defendendo a figura do Putin, que fique muito claro isso, muito claro. Porque geopolítica é muito mais complicado do que você defender figura A, figura B, partido A, partido B. Geopolítica é um troço complicado, não é bem contra o mal. Bem contra o mal é religião, pessoal. Aqui a gente está aqui discutindo política, e política é coisa complicada. Então, que fique claro, não estou defendendo o Putin. O que eu defendo na Rússia é a oposição ao Putin, ok? Que fique claro. Mas o Putin dá uma organizada na casa. A economia começa a melhorar, né? Ao longo dos anos 2000, né? 2000, primeiros anos de 2000, agora os anos 2010, a Rússia vai se reerguendo. A Rússia melhora, né? Consegue recuperar um pouco do prestígio que teve do período soviético. Não é nem de longe o que a Rússia hoje, o que era no período soviético. Continua sendo uma fração do que era 30 anos atrás, né? Mas melhorou. Melhorou um pouco a zona que estava, as profundezas do inferno em que estava a Rússia naquele período ali. Nisso que a Rússia se reorganiza, ela amplia sua influência para o Oriente Médio, veja a Síria, onde a Rússia tem uma influência muito grande na Síria agora, e conseguiu ajudar a sustentar, de certo modo, o presidente da Síria, o Bashar al-Assad. E os Estados Unidos está do outro lado apoiando, né, os rebeldes sírios, rebelde coisa nenhuma, que é mercenário pago pelos Estados Unidos para derrubar um governo que é inimigo seu. A Rússia consegue também expandir a sua influência pela Ásia Central. Vê o caso do Cazaquistão agora, recentemente, em que teve um conflito político grande do Cazaquistão. A Rússia conseguiu ali interferir através de uma aliança política que ele tem com outros 3 ou 4 países ali da Ásia Central, né? E a Rússia interfere ali e consegue manter um governo que era aliado seu. Ou seja, a Rússia consegue, de certo modo, manter seu poder na Ásia Central e expandir o seu poder por Oriente Médio, compensando, de certo modo, a perda de poder que teve no leste europeu. Só que agora, né, a Rússia recupera o poder no mundo e tem um fator extremamente importante também. A Rússia hoje é aliada da China. Os Estados Unidos têm perdido poder a nível global, poder, eu digo, relativo. Aqui no continente americano é muito forte, muito evidente esse poder. Mas em níveis globais, né, tem perdido o poder. E a Rússia se aproximou da China. No período da Guerra Fria, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente não sabe dessa informação que eu vou falar aqui, Rússia e União Soviética e China eram inimigos. Inimigos. Né? Você tinha soldados onde a China estava mais preocupada com a invasão soviética, os soviéticos estavam mais preocupados com a China do que qualquer outra coisa. E os Estados Unidos, obviamente, se aproveitaram desse conflito entre Rússia e União Soviética para enfraquecer mais ainda a União Soviética. Tanto que os Estados Unidos, no final dos anos 70, se alia à China contra a União Soviética. A China, no final dos anos 70, se alia geopoliticamente, né, faz acordo com os Estados Unidos, passa a fazer comércio com os Estados Unidos, ali no final dos anos 70. Só que quando acaba a União Soviética, acaba o medo que a China tinha de ser invadida pela União Soviética, do possível conflito que tem entre eles. Então hoje, a China é um aliadíssimo da Rússia. Putin e o Xi Jinping são muito próximos, muito próximos. Mais pra frente eu vou falar das implicações disso no eventual conflito. Mas Rússia e China são aliadíssimos no mundo. Soma-se esse fator, o fato dos Estados Unidos ter perdido, né, seu prestígio internacional ao longo dessas 3 décadas. Quando acaba a União Soviética em 91, os Estados Unidos manda sozinho no mundo. É um mundo unipolar, né? Você só tem os Estados Unidos que manda e desmanda no mundo, fica por isso mesmo. Rússia não tem a menor condição de encarar os Estados Unidos. China ainda não tinha força suficiente para isso e nunca quis conflito nenhum, né? Então os Estados Unidos mandavam no mundo sozinho. Só que a partir agora, mais recentemente, dos anos 10, né, no contexto que a gente vive agora, 2022, você tem a China, que já é o país mais rico do mundo em dólar PPC, né? Ela não é em dólar nominal, isso vai acontecer agora, provavelmente até o final dessa década. A China vai superar os Estados Unidos em dólar nominal também, ou seja, o dólar do próprio Estados Unidos, mas em dólar PPC. Desde 2017, 2018, a China já ultrapassou os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos perdeu a potência econômica que tem no mundo. A China hoje, a maioria dos países do mundo é aliado econômico da China, faz mais comércio com a China, tem a China como principal parceiro comercial e não mais os Estados Unidos. Você pegar o mapa do globo terrestre hoje e ver
hoje e 30 anos atrás, a maioria dos países do mundo tinha como principal aliado econômico, né, principal parceiro econômico os Estados Unidos. Hoje, a maioria dos países do mundo tem a China como principal parceiro econômico, inclusive o Brasil, inclusive a Argentina, inclusive boa parte dos países africanos. A Ásia, então, nem se fala. Estados Unidos, então, está perdendo muito poder geopolítico para a China. A Rússia tem uma importância menor. Na verdade, se for comparar a Rússia com a China, não tem nem comparação. A China é muito mais poderosa. A questão é que a Rússia é uma aliada da China. Enfraquecer a China é algo extremamente importante, né, para os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos está querendo agora, o que está acontecendo, que os Estados Unidos está tentando provocar uma guerra, né, contra a Rússia, que é aquilo que se chama na ciência política, nos assuntos estratégicos, de guerra por procuração. O que é uma guerra por procuração? Quando você não diretamente, né, para tentar enfraquecer o seu inimigo, você não vai lá diretamente e faz uma guerra com ele. Você faz um outro país arrumar a guerra para você e você apoia esse país. Você chega para outro país, no caso a Ucrânia, e fala: Ucrânia, pega um conflito que já tem lá, porque tem conflitos territoriais entre Rússia e Ucrânia, como tem com diversos países, inclusive com os Estados Unidos também, e tenta fomentar uma guerra ali, joga lenha na fogueira, joga, né, bastante gasolina ali no conflito para ver se explode um conflito contra o seu inimigo, de modo a enfraquecer o seu inimigo. Veja, Rússia não quer guerra. Rússia não tem interesse nenhum em ter guerra com a Ucrânia. A Rússia quer que a Ucrânia não entre para a OTAN. Eu vou discutir isso posteriormente. A Ucrânia não quer guerra com ninguém. Tanto que o presidente da Ucrânia já pediu para os Estados Unidos parar de jogar lenha na fogueira. Porque ele quer que ocorra guerra. Rússia não quer guerra, Ucrânia não quer guerra, os Estados Unidos quer guerra. Por que os Estados Unidos quer guerra? E esse é um fator geopolítico fundamental. Biden foi eleito com muita popularidade depois daquele estúpido, né, do Trump ter chegado ao poder e ter feito um governo desastroso, embora tenha dado alguns resultados ali na área econômica. E o Biden, que chegou com muito prestígio, com um grande plano de melhorar a economia dos Estados Unidos, reduzir as desigualdades sociais gritantes que tem lá, não tem tido muito sucesso nisso, inclusive no combate da pandemia agora. Ele está com a popularidade baixa e esse ano é ano eleitoral nos Estados Unidos, ano para a eleição para o poder legislativo. O Partido Democrata, que é o partido dele, controla o poder legislativo dos Estados Unidos, tem maioria, né, nas câmaras dos Estados Unidos. Mas, ao que tudo indica, vai perder essa maioria, lógico. Mais para frente ainda as eleições, não dá para saber, mas ele está enfraquecido e é possível, digamos, até provável, que vai perder essa maioria para as eleições. E uma das melhores formas dele recuperar essa popularidade é arrumando uma guerra contra o inimigo. Ele tem sido pressionado pelos militares estadunidenses, tem sido pressionado por vários setores importantes das elites dos Estados Unidos para que recupere o prestígio, a moral com os Estados Unidos, aquela característica dos Estados Unidos mandar e desmandar no mundo. E uma forma que ele tem de fazer isso é confrontar um inimigo seu. Arrumar um inimigo externo. Quando você arruma uma guerra com o inimigo, você cria um senso de unidade internamente em torno de você. Vamos lembrar a Guerra das Malvinas, aqui na Argentina. Os militares enfraquecidos da ditadura militar da Argentina, que foi de 76 até 83, chega 82, os militares argentinos totalmente enfraquecidos vão invadir as Malvinas. Que ok, deveria pertencer mesmo à Argentina, mas quem manda é a Inglaterra. Foi lá e invadiu. Não tinha, o governo estava enfraquecido, sem popularidade. Quando você cria uma guerra, você volta a moral do seu governo, você reforça o seu apoio perante a população. Isso funcionou, de certo modo, ali no primeiro momento com o governo argentino, só que eles perderam a guerra, tomaram uma porrada da Inglaterra, a Inglaterra recuperou rapidamente. Aí ele desmoralizou completamente os militares argentinos que tiveram que devolver as Malvinas e se desmoralizaram e saíram do poder na Argentina e no ano seguinte acabou a ditadura argentina. Então, Biden está tentando criar uma guerra para poder reforçar o seu apoio interno. Esse é um assunto, pessoal, extremamente complicado. Eu vou falar propriamente do conflito, né, das questões estratégicas, de certo modo até militares, no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, a gente já está aqui com 14 minutos. No próximo vídeo eu vou entrar em detalhes nas possibilidades reais, né, ou não, de ter uma guerra ali na Ucrânia e quais as implicações disso para o Brasil, até porque o Bolsonaro está para visitar o Putin nesse contexto, né? Imagine o problema que não vai ser isso. Bom, pessoal, então fico por aqui. Convido você a assistir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, mostrar para outras pessoas e assistir o próximo vídeo que eu vou publicar já já sobre esse assunto, além da live domingo agora, que a gente vai fazer discutindo esses assuntos com mais calma. É isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem.